tarde a todos, nós somos o Disperciência. Dando continuidade à nossa série de entrevistas, nós temos mais um pesquisador aqui para entrevistar e dessa vez é um pesquisador do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, é o Carlos Ota. Obrigado pelo convite, eu gosto muito da iniciativa de vocês. E se quiser se apresentar, falar um pouco da sua formação e tal, antes da gente começar. Claro. Bom, como você falou, eu estou no Departamento de Bioquímica, mas antes disso eu fiz biologia, eu fiz graduação aqui, eu fiz mestrado também com fisiologia animal, né, nesse departamento de fisiologia que temos aqui. Eu trabalhei com parasitas da malária e depois eu resolvi fazer doutorado com plantas, né. Quando eu estava estudando parasitas da malária, eu estava estudando uma conexão que tem entre o relógio biológico humano com o ciclo de vida do parasita. E eu usei esse conhecimento sobre o relógio para começar a estudar relógio em plantas com meu orientador, e isso lá em Cambridge, na Inglaterra. Então lá eu comecei a estudar um pouco mais os mecanismos do relógio biológico, só que em plantas, né? A gente conhece muito do relógio biológico de animais, mas plantas também possuem esse mecanismo. Vocês puderam ver que ele usou bastante vezes o termo relógio biológico, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar mais hoje, que é um tema muito legal, que a gente vai investigar com vocês, e eu queria que você explicasse mais ou menos o que seria esse relógio biológico. Eu acho que quando a gente fala assim, relógio biológico, fica parecendo que é, sei lá, uma entidade. Eu pelo menos não conhecia a fundo a ciência, né, por trás disso, então pode comentar um pouquinho. Bom, diversos organismos eles possuem esse mecanismo de sinalização chamado relógio biológico. O que ele é? Ele permite o organismo medir tempo e de forma independente do ambiente, né? Então, por exemplo, se a gente ficar aqui nesse estúdio que é escuro e tem a luz dos holofotes e não tiver nenhuma dica de quanto tempo está passando, a gente vai continuar a ter fome e a ter sono em horários muito parecidos que a gente tem normalmente. Por quê? Porque o nosso corpo internamente consegue medir o tempo. E esse tempo que é medido, ele ajuda a controlar as nossas necessidades. Isso acontece em animais, acontece em plantas, em alguns fungos e outros organismos, né? E como que funciona isso dentro das células, né? Primeiro, isso é uma coisa que acontece principalmente dentro de cada célula. E lá ele tem um conjunto de proteínas que interagem entre si. Então elas formam como se fossem as engrenagens do relógio. E é a partir dessa interação que surge a medição do tempo. No caso dos animais, a gente ainda tem no cérebro um mecanismo que a gente chama de um relógio central, né? E esse grupo de células que ficam no cérebro, elas servem como se fosse um maestro que dão o passo para o resto do corpo, né? Nas plantas a coisa já é diferente. A gente acha que cada célula da planta é basicamente independente das outras. E agora a gente começa a descobrir que tem um pouco de comunicação, mas nada igual aos animais. Então o que é importante saber é que é uma coisa que funciona com base de proteínas controlando expressão gênica. E então tudo isso no fundo, né, é uma coisa que a gente vê fisiologicamente, né? A gente vê o sono, a gente vê a fome, a gente vê a fotossíntese em plantas. Tudo isso tem uma base molecular que é muito interessante, muito legal. O nosso laboratório ele está exatamente olhando o relógio da cana-de-açúcar para tentar descobrir fenômenos parecidos. Porque tudo isso embasa com a teoria principal do nosso laboratório, que é de que o relógio biológico é importante para o crescimento das plantas. E como ele é importante para o crescimento das plantas, ele é importante para aumentar a produtividade das plantas. Então, o que a gente tem descoberto agora é que o relógio ele consegue detectar, por exemplo, variações no sombreamento. Então, você tem aquele canavial enorme, com uma planta fazendo sombra na outra. E esse relógio incorpora essa informação de que tem um sombreamento no começo do dia, no final do dia, e adapta a fisiologia dele para prever que isso vai acontecer. Então, em vez dele estar lá, sei lá, quando amanhece e estar esperando a luz chegar, os mecanismos moleculares do relógio se mudam para começar a esperar o sol só quando a sombra sair dele, da cana-de-açúcar. Então isso é mais uma propriedade do relógio que deve estar ajudando a cana e outras plantas a crescerem melhor. Outra coisa que a gente vê é que o relógio ele funciona como se fosse um secretário
do organismo, né? Então, ele vai lá e controla a agenda do organismo. Então, a gente tem a fome, a gente tem o sono, no final do dia, quando a gente tem inflamação, processos inflamatórios mais aguçados, então a gente fica pior da gripe. E na planta a gente vê que durante o dia ela está preparada para produzir coisas, né? Ela faz a fotossíntese e aproveita a energia e o carbono fixado da fotossíntese para fazer outras coisas. Durante o dia ela está num processo de síntese e durante a noite, quando ela não tem a fotossíntese, ela faz a recuperação dos seus mecanismos. Então a gente vê reparo de DNA, regeneração das proteínas, a gente vê várias dessas coisas. E a gente consegue medir isso em laboratório e ver que quem está por trás disso é o relógio. Então ele controla a agenda da planta e controla a nossa agenda também. Então vocês viram a importância do laboratório para poder expandir mesmo as pesquisas nessa área. Se vocês tiverem mais curiosidade, a gente vai deixar linkado o site dele, do laboratório, para vocês poderem investigar um pouco mais. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal. E muito obrigado pela presença, pelo papo, foi muito bom. Se quiser falar mais alguma coisa, antes de deixar. Não, eu agradeço, eu acho que é uma área muito fascinante mesmo, então quem quiser mandar perguntas, é só entrar no site do laboratório e procurar meus contatos. Pode me encontrar pelo Twitter também, que é muito fácil. E a gente está disposto a tirar essas dúvidas.